Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Olá, querido irmão, querida irmã. O tema de hoje é ser casal santo. Hoje, quer dizer, é no presente. E o grande objetivo desse nosso vídeo é refletir sobre a gratidão que devemos ter a Deus pela vocação à santidade, como casal, como filhos de Deus consagrados um ao outro. Reconhecer também que o caminho de santidade, ele se constrói de forma gradual, de forma permanente, não pode deixar para amanhã. É hoje e sempre. E entender que a santidade deve ser vivida nesse presente, no hoje, no nosso tempo, no lugar onde vivemos, no trabalho, dentro da casa, no trânsito, em todos os lugares, diante dos desafios que compõem a vida real, a vida concreta, não a vida proposta pelos comerciais ou pelas as novelas, mas a vida real, a sua, a minha, a nossa história. Nós conhecemos muito bem aquilo que o Papa Francisco fala sobre a família. Ele vai dizer que não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe cônjuges perfeitos, não existe casal perfeito. Família perfeita não existe. Mesmo assim, o Papa ressalta que não é preciso ter medo dessa imperfeição, da fragilidade, nem mesmo dos conflitos que fazem parte da vida. O Papa outro dia comentou: todo casal tem direito de quebrar os pratos um dia, mas não pode ficar nos pratos quebrados. É preciso aprender a enfrentar a vida do dia a dia de forma construtiva, a partir do amor, do diálogo, da compreensão em Deus, da compreensão do mistério de Deus, que está presente em cada um. Então a santidade é também compreender o mistério de cada um, que passa pelo perdão, pela fragilidade de cada um e ao mesmo tempo pela decisão de perdoar um ao outro. O amor conjugal verdadeiro, ele não se impõe a nós com a dureza ou com a agressividade, de jeito nenhum, mas ele se constrói a partir da generosidade, da cortesia, da bondade, do diálogo e também com o hábito de dar a real importância ao outro. O outro não é coisa, o outro não é um móvel que eu tiro, coloco aqui ou acolá. Além de que tudo isso deve ser enfrentado com alegria. A alegria que nasce do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que você recebeu no seu batismo. Então, nós podemos dizer que para isso nós precisamos ter diante de nós sempre a delicadeza. O poder dizer para o outro licença, obrigado, desculpa, gestos de reconhecer o outro como pessoa, imagem e semelhança de Deus. O Papa Francisco, lá na Alegria do Evangelho, ele vai nos lembrar, na Amoris Laetitia, ele reforça sobre a família, né? E apresenta o matrimônio como exatamente um chamado de Deus. Chamado para quê? Para viver o amor conjugal, o dar-se mutuamente, uma comunhão de pessoas livres, inteligentes, não bonecos, não pessoas prontas, mas pessoas que estão em construção. E lembre que essa comunhão de pessoas, na verdade, é um sinal imperfeito do amor eterno entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a igreja. Lembremos que quando vocês foram se casar, no casamento, no sacramento do matrimônio, foi dado a vocês exatamente um dom de Deus. Um dom de Deus que é a graça de estado. Essa graça de estado tem um objetivo: a santificação e a salvação do esposo e da esposa. É bom lembrar a todos, né, que esse amor conjugal, ele não é algo mágico, ele não é algo pronto, não é como um pacote de arroz que você compra no supermercado. Na verdade, ele vai sendo construído vagarosamente. Por isso que o Papa vai lembrar que não existe casal perfeito.
E nós vemos diante da televisão, diante das novelas, essa proposta de um casal perfeito, de um casamento perfeito. Isso é perverso, isso destrói a esperança das pessoas. Nós temos que ter em mente que essa perfeição que tanto nós almejamos, que a literatura tanto engrandece, essa perfeição, ela é algo a ser buscado. Não é necessariamente alcançado, mas buscado. E o Papa vai lembrar, quando ele retoma o que os bispos da China dizem, né? Não existem as famílias perfeitas que a publicidade falaciosa e consumista nos propõe. Nelas não passam os anos, não existem doença, a tribulação nem a morte, não tem dificuldades. A publicidade consumista, ela mostra uma realidade ilusória, uma realidade que não tem nada a ver com a realidade que eu e você vivemos. E essa é a grande importância de olhar para a nossa vida matrimonial a partir da história real em que vivemos. A publicidade tem um desejo de fazer da família um objeto de consumo ou um consumidor do mercado. Que Deus nos dê essa graça. É mais saudável aceitar com realismo os limites, os desafios, as imperfeições do marido, da mulher, dos filhos e dar ouvidos ao apelo para crescer juntos, para fazer amadurecer o amor e cultivar a chamada solidez da união. Assim, nós poderemos enfrentar qualquer dificuldade. Partimos do princípio que eu estou em crescimento, a esposa está em crescimento, os dois podem se ajudar mutuamente a partir das suas fragilidades, a partir dos seus limites. Lembre sempre, o limite do marido é a oportunidade para a esposa ser melhor. O limite da esposa é a oportunidade para o marido ser melhor. Então, dessa forma, a gente deve recordar o que o padre Caffarel propõe e insiste, né, que o amor conjugal é uma fonte de graça, mas que não é propriamente o amor conjugal que se torna sacramento. É o compromisso mútuo e a união que se segue do rito matrimonial. O amor, ele é inspirador desde o compromisso do namoro, né, até passar pela união conjugal. E assim, o padre Caffarel conclui que o amor conjugal não é apenas santificado, como é também santificante, quando os cônjuges compreendem que ele é uma obra comum. Ou seja, o amor não está pronto. O amor se faz na presença de Deus e entre pessoas limitadas. O amor conjugal nunca é um repouso. Não é uma obra de um dia, mas é uma vida inteira. E a santificação do casal, ela exige do esposo e da esposa que não sejam preguiçosos nesse caminhar da santificação, que combatam as tentações, que combatam o amor próprio, que combatam o orgulho, aceitem as provações inerentes na vida conjugal, uma doença, um defeito próprio das pessoas. Assim, a vida conjugal passa a ser mais desafiadora, mas sabe, causa mais alegria e felicidade de ver a família crescer. O amor conjugal, ele é sempre uma referência que nos ajuda a compreender o grande amor de Deus por nós. São João vai lembrar para nós que Deus é amor, e se Deus é amor, o amor vem dele. Então a santificação do casal é um caminho conjugal, é um caminho conjunto, é um caminho comunitário, é uma responsabilidade recíproca que se deve sempre fazer a dois. Nada de um ficar atrás, para trás. Não, é os dois juntos. É uma missão divina recebida no dia do sacramento do matrimônio. E é pelo sacramento do matrimônio que você, esposa, você, esposo, se tornam responsáveis pela santificação um do outro. É exatamente a partir do sacramento que você recebe a missão de estar a serviço da santificação do seu companheiro e da sua companheira. O texto desse encontro é Tobias 8, de 1 a 9. Eu convido vocês a dar uma lidinha nesse texto, onde Tobias e Sara
louvam a Deus, glorificam a Deus pela vida que Deus concedeu a eles para darem-se mutuamente um ao outro a partir de Deus, a partir da oração, a partir do Espírito Santo de Deus. Podemos lembrar que esse texto, para compreender bem esse texto, é bom a gente contextualizá-lo, que são duas famílias que, exiladas, separadas geograficamente, apesar das múltiplas adversidades e influência daquele povo onde aquelas famílias viviam, aquele povo deu a oportunidade, a vivência daquele casal deu a oportunidade de superar as dificuldades. E mostrou neste texto a fidelidade de Deus. Deus é fiel, até nas dificuldades, até naquele momento onde tudo parece absurdo. Deus dá àquele casal a oportunidade da santificação a partir da entrega mútua. E a oração de Tobias, ela é um louvor a Deus. Queira Deus que a gente pudesse todos os dias rezar, entre o casal, um pelo outro, afirmando assim que a união não é motivada pela luxúria, mas é movida pelo amor. E não é uma vida perfeita um do outro, é pela vida limitada, frágil um do outro. Hoje, nós também somos convidados a não deixar que o matrimônio seja roubado pelo mundo, mas que façamos do matrimônio um encontro diário diante de Deus. Lembremos que a atitude de Tobias foi de olhar para a fidelidade de Deus como motivo, como motivação, como razão do seu amor para com Sara e assim do próprio casamento. Que Deus nos dê a graça de ter coragem de fazer essa opção. Hoje o mundo nos apresenta a vida baseada numa felicidade muito passageira, que na verdade não é felicidade, é mais prazer e satisfação. Porque felicidade mesmo, o homem só encontra quando ele se sente amado e é capaz de amar. Quando nós somos apenas capazes de usar um do outro, isso não é amor, isso é posse. Amar é consequência da experiência de que somos amados. Quem não é amado nunca vai ser capaz de amar. Então, nós poderíamos dizer que a santificação do casal é algo que precisa ser uma decisão. Primeiro, já é decidido por Deus. Deus nos quer santos. Agora precisa ser uma decisão de cada um. Nós buscarmos a santificação mútua. E essa santificação recíproca, ela é, na verdade, resultado de uma experiência profunda de Deus. O esposo cristão, eles não podem fugir dos ensinamentos do Senhor. O casamento só é verdadeiramente um casamento, um matrimônio, quando essa união gera um caminhar para a santidade. E fazer um caminho para a santidade é deixar que essa santidade aconteça na minha vida. Essa santidade se realize na minha história. E uma das condições para que na equipe de Nossa Senhora busque e gere santos é que o casal, no zelo com os PCS, na escuta da palavra, na oração pessoal, na oração conjugal, na oração familiar, no dever de sentar e os outros exercícios espirituais, é nisso que a vida vai ganhando a significância de Deus, vai tendo o significado que Deus quer, que é fazer-nos semelhantes a Ele. Então, o caminho de santificação do casal e da família é um trabalho que se faz diariamente. O Papa Francisco vai falar que é um trabalho artesanal, que se realiza nas inúmeras luzes e sombras do dia a dia. Ou seja, na minha queda, no meu fracasso, mas também no meu erguimento. É o lugar onde, a cada manhã e a cada noite, nós somos chamados a assumir e ultrapassar as nossas imperfeições. E assim vai para toda a vida. Toda a nossa vida é isso mesmo, é reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos, mas que temos um Deus que cuida de nós e nos quer nos fazer viver um compromisso definitivo e duradouro. E esse
e compromisso definitivo nos leva à eternidade. Que o Espírito Santo nos dê a graça de cuidar da nossa santificação. Nós poderíamos dizer, as características e os fundamentos e o direcionamento da santificação passa pela firmeza da decisão do matrimônio, passa pela paciência um com o outro, pela paciência consigo mesmo, com a mansidão. Sabe o que é ser manso? É deixar-se guiar pelas mãos de Deus. Ser manso é se deixar conduzir pela vontade de Deus. Mas a vida de santificação também tem que ser marcada pela alegria, pelo bom humor, o esforço, né, de sair de si mesmo, de fazer o outro sorrir, de vez em quando contar uma piadinha para alegrar o coração do outro, com ousadia, com ardor, com perseverança. É, sem dúvida nenhuma, algo que se faz de homens e mulheres fortes em Deus e com Deus. Por fim, a santificação, ela acontece dentro de uma comunidade, seja a comunidade familiar, a comunidade eclesial, a comunidade paroquial. É ali que a santificação vai acontecendo. E essa santificação, ela é um processo de reciprocidade. Eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com Deus. E é a partir dessa reciprocidade de buscar a santificação mútua é que nós de verdade fazemos das nossas famílias uma família sagrada. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos dê a sabedoria de buscar a santidade como um caminho a ser feito. Primeiro, pela graça de Deus. Segundo, pela minha e pela sua decisão e pelo exercício da nossa inteligência. Ser inteligente é fazer a vontade de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos santifique, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Nossa Senhora seja sempre a companhia de vocês. Só vocês cantando, mas o Senhor, Ele não tardará. Declare com todo o coração que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade apresse o Senhor e Ele logo virá.